Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagando, como ovelhas sem pastor. Libertados pela graça, nós estamos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus no amor. Muito bem. Gente, esse hino, eu penso que a maioria de vocês conhece ele. Mas ele sempre, de novo, fala diferente ao nosso coração, cada vez que a gente escuta. E hoje, a nossa temática justamente é aprendendo com Jesus. E por que Jesus encantava tanto na sua forma de ensinar? Ele encantava as pessoas e chamava a atenção do povo por ter um jeito de um ser humano muito especial. Ele era simples e cativante. Ele conquistava multidões, porque a sua pessoa como um todo transmitia credibilidade, despertava confiança e contribuía para que os sofredores do seu tempo tivessem um pouco mais da dignidade restabelecida pelo ensino, por seus atos de amor materializados muitas vezes nas suas curas, nos seus milagres, mas especialmente nos pequenos gestos de cuidado. Jesus visitava e transitava entre as pessoas. O jeito dele, o seu jeito de olhar, o seu jeito de perceber, o seu jeito de falar, a sua ajuda, a sua forma de se relacionar revelou o jeito de Deus entre aquelas pessoas com quem ele conviveu. Jeito esse que contemplava a integridade da pessoa humana. Em Jesus, o Verbo se fez carne, a palavra se fez vida. No agir de Jesus, Deus manifestou o seu amor, a sua misericórdia, a sua ternura e o seu cuidado diante de toda a nossa humanidade e da nossa miséria, muitas vezes, humana. E é isso, por esse aprendizado, que nós queremos dialogar hoje à noite. Confesso para vocês que eu estou respirando fundo, porque é a primeira vez que eu estou encarando e tentando dialogar dessa forma online. Muitas vezes a gente conversa por WhatsApp, a gente faz reuniões, mas esse tipo de conversa está me deixando um pouquinho apreensiva. Espero conseguir transmitir e colaborar com vocês nessa edificação desse diálogo, do aprendizado que Jesus nos inspira a cada dia e a cada nova forma quando a gente lê novamente os evangelhos e seus ensinamentos. E que ele nos ajude, que essa noite nós possamos perceber isso. Que a graça e a paz de Deus se faça presente em nosso coração e em nossa mente. Mas o nosso tema, daí eu vou pedir para ir passando, tem dois eixos que nós temos que também olhar para o tempo, né? E, pastor, eu acho que nós vamos fazer assim. O senhor vai comandar o chat, né? Então, quando tiver muitas perguntas, logo podem colocar que a gente vai dialogando. Pode ser? Certo. Combinado. Tá ok. A primeira parte, então, diaconia é fé em movimento. O próprio cartaz, o tema deste ano, nos mostra o movimento, né? Nada é estático.
A fé não pode ser estática, a diaconia também não é estática, porque as pessoas não são. Então, há uma fé em movimento, nós temos que nos movimentar. Nós temos que ir ao encontro, mas também nós temos que deixar que ela venha ao nosso encontro. E nesse diálogo que nós queremos ir. E o primeiro eixo, assim, que a gente volta a olhar é a questão da hospitalidade. Passa, por favor. Eu separei alguns dados sobre hospitalidade. A hospitalidade, diaconia versus cuidado versus acolhida. E temos referenciais bíblicos, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. E pela minha surpresa, eu não sei se isso também já aconteceu com vocês. Quando uma vez a gente põe os óculos, né, da hospitalidade, os óculos da visitação, os óculos da diaconia, a gente volta a ler os textos bíblicos, de repente eles nos dão uma ênfase diferente daquilo que a gente já passou a ler. Nós não vamos ler todos os textos hoje, para que realmente nós possamos fluir como diálogo, porque isso depois vai ser compartilhado. Mas toda a criação, a história da criação em Gênesis, me fez pensar o seguinte: nós, seres humanos, nós somos filhos, nós somos hóspedes de Deus neste mundo que Ele criou. Olha só, nós somos hóspedes de Deus na forma como Ele nos criou. Não sei se vocês também já conseguiram ler a história da criação e ter se isso tem falado ao coração de vocês. Mas fica para nós depois continuar, para nós podermos dialogar sobre isso. No Antigo Testamento, também a questão da hospitalidade, em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 17, fala sobre a exortação. A exortação. Já no Novo Testamento, a questão da hospitalidade, vamos ver, Provérbios, capítulo 15, versículo 17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne aonde existe ódio. Ali é uma exortação quanto às nossas escolhas. As nossas escolhas. E quando a gente procura em chaves bíblicas, tem esses referenciais. Já no Novo Testamento, quando a gente fala de hospitalidade, a vez passada, na live passada, a pastora Elke falou sobre Emaús, o caminho de Emaús. E isso ficou muito gravado. Ali Jesus, ele foi hóspede das pessoas com quem ele estava caminhando. Né? Então, a forma, Deus, nós somos hóspedes de Deus, mas Deus, através de Jesus, também se hospeda com seres humanos. Já em Romanos, no capítulo 12, versículo 13, também fala da hospitalidade. E toda a história, se nós vamos olhar 1 Timóteo, no capítulo 5, nós vamos ver que eu deixei assim marcadinho, né? Aqui, Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que Deus que nos dá esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. E Romanos, no capítulo 15, dos versículos 23 em diante, tem o plano de visitação também de Paulo, que depois a gente volta a tocar nesse assunto. Todo o livro de Atos, no Novo Testamento, fala sobre a hospitalidade. Nós hoje somos frutos, o cristianismo é fruto de uma intensa hospitalidade entre as pessoas que se diziam cristãs, que foram aceitando Jesus, porque um hospedava o outro. Basta nós lermos todo o livro de Atos, a gente vê ali traços.
o cristianismo chegou até nós hoje porque pessoas eram extremamente hospitaleiras e cuidadosas uns com os outros. E a passagem muito conhecida sobre hospitalidade está no livro de Hebreus, no capítulo 13. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Né? E como isso bate na gente, como isso conversa com cada um de nós, dentro das nossas realidades, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, nas nossas instituições. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Como acontece isso hoje, né? Nesse período que nós estamos vivendo? Como acontece a questão da hospitalidade no contexto em que você está? Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Quando que vocês percebem que o grupo de vocês é um grupo da hospitalidade, do cuidado, da acolhida? Quando que se faz gestos, como que eu posso ir ao encontro? Porque a hospitalidade e visitação são pilares da diaconia. Por que elas são pilares da diaconia? Foi com estes pilares que Jesus construiu o seu ministério. Jesus visitava as pessoas, mas ele era recebido como hóspede na casa das pessoas para poder exercer o seu ministério. Se vocês leem os evangelhos, as histórias, a vida de Jesus, ele vem sobre esses dois pilares. Ele visitando o povo, andando sobre o povo e sendo hóspede das pessoas, chegando na casa das pessoas. Mas como isso pode acontecer hoje? O que vocês acham? Como que nós podemos fazer isso hoje? Porque em nenhum lugar nós temos receitas prontas. Não sei se nós já temos algumas manifestações. Como nós podemos, quais são os nossos desafios de sermos uma comunidade que dentro do todo o plano da missão da ISLB, tá, que nós somos uma igreja acolhedora, inclusiva. Como isso acontece? Qual é o meu desafio como ser uma igreja da hospitalidade, do cuidado, da acolhida, neste tempo de pandemia? Qual é a minha contribuição como membro, como líder, para que isso ocorra? Talvez eu esteja colocando, instigando muitas perguntas, mas é necessário nós nos perguntarmos. É necessário a gente se perguntar sempre sobre as nossas condutas como comunidade, como igreja, como grupos dentro da comunidade, se nós estamos indo sobre esses pilares que Jesus sempre andou com diferentes pessoas, né? E nesse tempo de pandemia, como está acontecendo a acolhida? Mas a gente não pode chegar perto, tá? A gente não pode chegar perto. Mas a gente tem, a igreja, ela sempre foi e sempre vai ser, através da história dos acontecimentos, a ser desafiada até se reinventar, de buscar soluções para o que está acontecendo, para que o amor, para que o evangelho não pare, para que a palavra de Deus continue e se faça viva, se faça presente entre as pessoas, apesar de tudo que nós estamos vivendo. Se nós olharmos para a história de que relata o Antigo Testamento, e tanto o Novo Testamento, também houve épocas, e, por exemplo, no dilúvio, se tivesse tudo parado por ali, não. Teve uma continuidade. E assim nós também, nós estamos num tempo de pandemia, mas nós temos desafios pela frente, em continuar sendo essas comunidades, esses lugares de acolhida,
de olhar para as pessoas, de ver as pessoas. Como está sendo acolhida na sua comunidade quando acontece um grupo, um culto? Como está sendo essa acolhida? As pessoas que não são conhecidas, elas estão sendo enxergadas? Né? Depois, quem sabe, com um determinado tempo, a gente consegue conversar. Se não tem ninguém ainda no chat. Não tem ninguém, pastor? Não. Não? Então, nós seguimos adiante também com os referenciais sobre a visitação. Nós também começamos. Tu pode passar, Inês, por favor? Sobre visitação. Eu usei referenciais bíblicos, que eu acho que a gente tem que entender uma vez. A gente sempre vai ter que rebuscar esses referenciais. Sempre, sempre. E tem muitos mais referenciais, né? No Antigo Testamento, talvez sobre visitação, esse Deus que visita o seu povo, esse Deus que anda junto com o seu povo, esse Deus que criou o mundo e que nos tem ali como hóspede, mas ele também vem visitar as pessoas. E em Gênesis tem a história da visitação quando o Senhor, a Sara, né? O Senhor visitou a Sara, lá em Gênesis 21. E depois também tem a questão da visitação, aparece como exortação, como castigo nos livros de Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, no 34, versículo 7, Levítico 18, 25, em Números, no capítulo 14, versículo 18, o livro de Jó, no capítulo 7, os versículos 17 e 18, aquela pergunta sobre o cuidado, sobre a visitação, né? Vou ler aqui a parte de Jó, que é bem interessante, assim, que me chamou bastante atenção, a parte de Jó. Jó 7, 18, 17 e 19. O que somos nós para que dês tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigias todos os dias, a todo instante? Nos faz passar por provas? Jó lhe se pergunta. Aqui, claro, Deus vem como visita a Jó e ele pergunta isso para Deus. Por quê? Né? Já nos Salmos, no Salmo 8, fala do cuidado. Salmo 8, os versículos 4 e 5. O que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti, e lhe deste glória e honra de um rei. Né? Então, ali mostra o cuidado que Deus tem por ele estar conosco, por visitar com essas pessoas que ele criou e que somos hóspedes dele. Já a parte também, os outros referenciais de visitação, o Salmo 65, por onde passas a fartura. No Salmo 80, quando ele pede volta-te para nós. O Salmo 106 fala também da visitação. Então, são referenciais que podem nos ajudar a fazer isso e a desempenhar, a andar dentro das comunidades e nos desafiar sempre de novo a nos perguntar, para aí, por onde nós estamos indo? Os referenciais do Novo Testamento. Já no Novo Testamento, o início dos evangelhos, tanto de Mateus como Lucas, ele começa com uma visita. A anunciação de Maria recebe anjos que anunciam que Jesus está por nascer, que ela foi escolhida, né?
Então, já fala ali como Deus sempre de novo vai entre seu povo, está sempre visitando. E depois, bom, depois dos evangelhos, sempre vem o evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versículos de 15 a 17, ali mostra a questão também das visitas. O livro de Atos, então, novamente, ele retrata a visitação, porque as pessoas iam de um lugar para o outro, porque elas iam propagando o evangelho através da visitação e através da hospedagem que eles recebiam. Então, isso é um marco do cristianismo, é um marco da diaconia, é um marco do cuidado de Deus para com nós e o desafio de que nós cuidemos uns dos outros também através disso. E olha só, no livro de Romanos, no capítulo 15, deixa eu ver se eu tenho aqui, olha só, Romanos no capítulo 15, os versículos 22 a 23, o plano do apóstolo Paulo para visitar Roma, ele está retratado ali, faziam planos de visitação, e assim, era uma forma de missão e de propagar o evangelho, e de as pessoas se conhecerem e se fortalecerem mutuamente. Hebreus, no capítulo 2, os versículos 5 e 8, a pergunta é de estar juntos. 2, 5 a 8. Jesus Cristo Salvador, pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é um ser imortal, para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior aos anjos, e lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas nele. Já em Tiago, no primeiro capítulo, os versículos 19 a 27, ali mostra que, ouvir e fazer. Lembre-se disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume moral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, assim por diante. Ele quer estar junto. Então, esta é a grande missão que Deus, através, nos instiga sempre a sermos hospitaleiros e a sermos visitadores. Porque foi assim que até que ele chegou, que nós nos achegamos a ele e que ele chegou para nós hoje. Não sei se tem alguma pergunta ou se nós podemos ir adiante. Pode prosseguir, Vilma. Posso prosseguir? Que bom, que bom. Então, vamos lá. Talvez depois, Vilma, a gente pode conversar mais sobre algum texto, né? Alguns desses textos todos, né, que você partilha, né? Sim, os textos são base, porque depois eu quero falar sobre a questão, pode passar o próximo, por favor? Algumas orientações quanto ao serviço de visitação. Vamos tentar aí. Isso. A gente tem que ter, para fazer a visitação, nós precisamos ter uma preparação. Em muitas comunidades, nós temos os grupos o Ministério da Visitação, grupos de visitadores.
em outras estão iniciando, em outras comunidades a visitação é deste ou daquele grupo. Mas nós temos que ter, sim, uma preparação pessoal e comunitária. Sim, a gente precisa ter certos embasamentos e certos cuidados quando nós saímos para fazer a visita em nome da nossa comunidade. Porque esse tipo de visita, nós não vamos, eu não vou na casa de alguém em meu próprio nome. Quando eu vou fazer a visitação diaconal, quando eu vou em nome da comunidade, em nome da minha paróquia, em nome em nome do meu grupo, sim, eu preciso ter certos cuidados e certas, vamos dizer, então eu preciso me preparar também. Eu preciso ter certos critérios para comigo mesmo, para poder exercer ele com uma certa... que isso para mim seja bom e para que a pessoa que eu visite também seja bom. Eu preciso sentir que essa questão da visitação diaconal, que isso faça sentido para a minha vida. Ali a gente fala da questão dos dons, colocar os dons a serviço. Sim, os dons a serviço, mas eu preciso me sentir que um chamado para isso. Olha, nisso eu posso ajudar a minha comunidade. Olha, eu gosto de fazer visitação. Nem todos, né, conseguem fazer visitação, porque às vezes a gente encontra situações bem complicadas, que daí a gente tem que ter um certo preparo da gente mesmo para isso. Então, a gente tem que ter nós não podemos entrar em muitos aspectos dessa preparação comunitária, agora a preparação toda, como é que... sim, em muitos lugares nós temos sempre um grupo de visitadores que se reúne, que tem um mentor desse grupo, que tem um orientador. Geralmente é o ministro que está ali orientando, que está ali também, que recebe essas dúvidas, né, que tem é um trabalho organizado. Então, são existem diferentes formas de realizar a visitação. As comunidades, os grupos, as igrejas, elas se organizam, sim, de maneiras diferentes. Desde que essas maneiras elas venham a convergir no cuidado, no olhar para aquela pessoa, que muitas vezes está distante ou não da comunidade, e que a igreja está indo ao encontro. Então, nós temos que, sim, ter um preparo pessoal e um preparo também comunitário, de troca de experiência, de liderança, de capacitação, de preparação, para a gente... E nós, a ISLB, ela é rica em preparar material para capacitação de grupos. E nisso nós... em 2 horas nós não conseguimos, assim, atingir muito, mas pequenas dicas, pequenas formas de nós podermos dialogar, eu vou tentar colocar. Pode ser? Então, nós temos que ter, sim, a preparação pessoal e comunitária, e toda visita, quando eu saio para visitar, toda visita, ela tem esses componentes, né? Ela tem um início, que eu estabeleço uma relação de confiança com aquela pessoa, quem eu vou visitar. Eu me apresento, eu digo quem eu sou, por que eu vim, por que eu estou ali. Muitas vezes esse início já é feito antes, porque tem comunidades que as pessoas ligam, avisam a pessoa quando vai visitar. A comunidade, o ano passado que eu fiz parte, ela não avisava, o grupo de visitadores, eles não avisavam, eles não ligavam. Então, cada comunidade, cada cidade, cada paróquia, né, tem o seu perfil especial ali, desde que a visita seja feita.
existe o meio, né? O meio, quando nós conseguimos aprofundar o diálogo com aquela pessoa que nós vamos visitar, ou com aquelas pessoas, porque muitas vezes nós encontramos em lugares, não é uma pessoa que a gente visita, muitas vezes nós encontramos famílias a quem nós vamos visitar. Ou às vezes a gente encontra situações que, no presente momento, numa população bastante envelhecente, como nós estamos vivendo, são muitas pessoas idosas em casa, e tem, geralmente, uma cuidadora familiar, ou seja, ou tá a filha, ou o filho, ou a nora, ou alguém da família, ou sobrinhas cuidando, né? Então, essa visita é para aquela pessoa, ou eu consigo estabelecer um contato com todos? Quando isso pode acontecer? Se é com todos, ou se é só com um? Porque também é um desafio nosso, como visitador, olhar o contexto de que essa pessoa está inserida. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma visitação a uma pessoa com deficiência, a gente vai, sim, por causa de estar lá na nossa lista, muitas vezes, né? Em muitas comunidades, em muitas paróquias, nós temos lista de pessoas que essa família tem uma pessoa com deficiência, ali tem um idoso, ali tem uma pessoa doente, um acamado. Eu vou visitar ele, sim, ele é o meu intuito, mas eu também tenho que ter, assim, aquele feeling, aquela perspicaz de olhar o contexto daquela família, né? Mas a gente volta a tocar nesse assunto depois. E no final da visita, no fim da visita, é ver o que ainda pode ser feito. O que nós, como comunidade, como diaconia, nós, como grupo, podemos fazer em prol do cuidado daquela pessoa, daquela família a quem estou visitando. O que essa pessoa vai me pedir? Então, é nesse diálogo, é nesses caminhos que eu gostaria de ir conversando com vocês. Passa o próximo. Isso. Tá? Em primeiro lugar, eu coloquei assim, pontos de uma forma mais sutil. Assim, monitore sua motivação, seus propósitos e seus alvos. É tua função dar cuidado, criar relacionamento, facilitar a compreensão, ajudar a pessoa a ajudar-se. Então, a gente tem que ter cuidado com algumas tendências que nós podemos ter como visitadores. A gente pode tentar ser aquela solucionadora de problemas. Né? Uma pessoa visitadora solucionadora de problemas é aquela que costuma fornecer conselhos, essa que e está numa forma assim ruim de aconselhar. Muitas vezes os seus conselhos são mesmo mais a sua própria exaltação de conselheiro. A pessoa facilmente torna-se dependente do conselheiro. O melhor que cada um pode fazer ao visitar uma pessoa é ajudar essa pessoa a encontrar seus próprios meios de solucionar seus problemas e tornar-se uma pessoa autônoma. Ela evite expressões como: ouviste no programa da fulana quando ela disse que, se eu fosse você, eu faria isso ou aquilo. Muitas vezes, a gente sem querer pode cair nessa. Ou senão a gente pode se tornar aquele visitador repórter, né? Então, quando a gente é um visitador repórter, essa pessoa que faz visitas, ela está mais interessada apenas nos fatos ligados à pessoa. Conta-me os fatos. Não quero saber de sentimentos, isso me sobrecarrega. O que foi que lhe aconteceu mesmo? Muitas vezes, nesse ponto, a gente tem que tomar
extremamente cuidado para evitar o excesso de perguntas que podem até causar algum constrangimento. Ou, quem sabe, a gente se torna um visitador antropólogo, aquele visitador que está interessado em saber todo aquele histórico, caso da pessoa, e faz o papel de um repórter ou de uma historiadora, de uma pessoa mais historiadora, mais observadora. Por que não iniciamos a nossa conversa, você me contando sobre tudo, como tudo aconteceu? Lá do começo, me conta lá do começo. Às vezes a gente entra nessa. Ou então nós sermos aquele visitador, aquela visitadora, juiz, um árbitro. Nós estamos quando nós vamos mais preocupados em analisar a situação, achar também, muitas vezes, quem é culpado por aquela outra questão, para vermos de quem foi, afinal, o erro, né? Então, o julgamento raramente é um auxílio para alguém. Palavras como deves e deverias são praticamente paternalistas. E ali, penso que não é o nosso objetivo. Ou então, nós temos que monitorar também as nossas suposições e as nossas hipóteses. Os preconceitos não ajudam. Vá de peito aberto para o que vai ouvir e ver, e desarmado de suposições e hipóteses. São erros comuns. Vamos supor que alguém está feliz porque está saindo do hospital e de voltar para casa. Nem sempre isso deixa a pessoa feliz sair do hospital e ir para casa. Eu posso até supor. Tá? Ou que a sua família está feliz pela volta deste familiar. São suposições. Supor que alguém quer se livrar de sintomas ou se aperfeiçoar. Supor que a pessoa está exagerando no que está contando. Ou supor que a pessoa ama a sua família ou a sua mãe, a sua comunidade. Ou supor que a pessoa é hipocondríaca. Muitas vezes nós podemos supor muita coisa, e não é isso. Nós vamos lá para ouvir as pessoas, acolher, ajudar, e eu vou lá desarmado, sem logo ficar formulando hipóteses na minha cabeça. Passe adiante, por gentileza. Seja você mesmo. A gente precisa, nesse jeito todo de ir ao encontro das pessoas, ser a gente mesmo. A gente foi capacitado, a gente está instruído, mas nós precisamos ser nós mesmos. Por exemplo, crianças percebem logo quando alguém está representando. Nós, adultos, muitas vezes, deixamos essa intuição em algum lugar na nossa vida. Quando fizermos uma visita, usemos a nossa linguagem. Eu tenho que entender com as minhas palavras o que eu estou falando com essa pessoa. Que seja do jeito que eu sei ser, da minha autenticidade. Acredite nos seus sentimentos e também, especialmente, naqueles de desconforto. E se for dito ou ocorrer algo que não concordares, nós podemos ser autênticos, mas as nossas manifestações, elas sempre têm que ser em amor, em muito amor. Permita que a pessoa expresse o que ela está sentindo. Ai, 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 sim. Nós temos que dar tempo para as pessoas poderem falar, que as pessoas abram o seu coração, e muitas vezes, se ela sentir em nós essa confiança, as pessoas vão se abrir. Permita que a pessoa expresse o que ela está sentindo. Não diga a ela que não deve sentir medo da morte,
ou que não deve estar enfurecido com Deus, ou que não possa estar sem fé. A pessoa a quem visitas tem o direito de dizer o que está sentindo. E quem sou eu para lhe dizer, não deveria de ter medo? Ou ainda mais dizer, mas você deveria de estar feliz. Isso quebra a comunicação. A pessoa, então, vai se fechar para a sua visita, pois não se sentirá compreendida e não se sentirá ouvida. Nós, seres humanos, o ser humano é um ser nem sempre tão de raciocínio, mas nós somos um ser de emotivo, de expressar os sentimentos. E os sentimentos podem sempre ser modificados. Então, as pessoas, quando nós vamos fazer essa visita, dar esse tempo, ela quer se abrir, ela quer falar. Se ela sentir isso, se ela sentir a confiança em nós, ela vai falar. Tá? Esteja atento para lisonjeios ou para hostilidades. E ali a gente tem que entrar com bastante... Ali nós temos que, sim, ter aguçado isso. Atente para ser lisonjeado ou para sermos hostilizados. Se uma pessoa, principalmente se nós vamos visitar uma pessoa que é problemática, né? Muitas vezes nós ouvimos coisas que nós temos que ouvir em amor, né? Muitas vezes ela diz coisas sobre a pessoa, sobre eu que estou lá visitando, sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre o ministro, sobre isso. A gente não deve levar tudo tão a ferro e fogo, né? Elas possivelmente, essas demandas, muitas vezes, essas expressões, elas realmente têm pouco a ver com a gente. É mais uma forma que ela tem de se expressar. Tu serás seguidamente uma tela segura sobre a qual a pessoa projetará o seu turbulento filme que está passando naquele momento na sua vida. E certamente dirá volta e meia, assim para a gente, ela chega, ai, mas me desculpe por eu ter te dito isso. Ai, eu falei sem pensar, né? Mas é aquela pessoa que de repente vai falando com você, ela, né, dá umas respostas, te dá uma cortada, diz agora isso não me interessa. Então, ter em amor, escutar, acolher e não levar tão a ferro e fogo, muitas vezes até palavras ríspidas, grotescas, coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas a gente ouve. E ter o preparo de filtrar isso um pouco, né? Então, a gente tem que ter esse preparo de filtro, porque se nós e ali eu também preciso me sentir como é que eu estou. Estou bem hoje para ir visitar? Se eu sei que lá vou encontrar uma situação delicada, problemática, então eu tenho que realmente escolher qual o dia que eu vou lá. Porque se eu vou lá em qualquer dia e eu não estou bem, não vai ser uma visita de cuidado, nem para com a pessoa, nem para contigo, e muito menos com a igreja e com a comunidade, tá? Seja perspicaz. Você poderia passar. Seja perspicaz. Observe quando a pessoa muda de súbito o assunto, né? Possivelmente, o assunto que a gente estava conversando, que a gente estava tratando, chegou àquele ponto na qual ela não quer aprofundar mais, ou ele é muito difícil, muito delicado para ela. Sabe, ele é complicado falar disso. Então, ela muda de assunto, ela corta. Então, a gente tem que dar uma
olhada nisso, né? Seja bem, né? Muitas vezes, a gente também tem que respeitar aquela fase do silêncio. O silêncio é uma profunda forma de comunicação entre as pessoas. Nós não podemos fugir dele. Em silêncio, nós nos encontramos com Deus. Em silêncio, muitas vezes, nós podemos estar junto da pessoa, ela se sentir acolhida e amada pela nossa presença. Nós não precisamos ficar sempre falando. Ela, muitas vezes, não quer falar. Muitas vezes, elas te olham, às vezes correm lágrimas, você toca, mas ela fica em silêncio. E respeitar este silêncio é uma demonstração de profunda empatia por aquele momento que a pessoa está vivendo. Muitas vezes nós achamos que as pessoas querem falar, falar, falar. Muitas vezes não. As pessoas só querem uma companhia para poder chorar. Principalmente quando nessa questão do luto, das pessoas enlutadas. Elas não conseguem mais falar e elas também não conseguem mais ouvir. Eu não sei se vocês já passaram por um momento assim. O que mais você quer é que a pessoa simplesmente diga, eu estou aí. E se você respeita esse silêncio, você vai adquirir a confiança para que ela mais tarde, talvez, venha a conversar, venha a falar contigo sobre isso. Né? Então, o silêncio, às vezes, para a gente, deixa as pessoas um pouquinho instável. Minha nossa, e agora? Será que eu disse uma coisa que ela se ofendeu? Será que eu disse uma coisa que ela não gostou? O que será que houve aí? Mas não tenham medo do silêncio. Respeitem o silêncio das pessoas a quem nós vamos visitar. Respeitem esse silêncio, fiquem com ela, sejam empáticos com ela. E, aos poucos, o diálogo se restabelece. Tem outra questão que a gente tem que ser perspicaz quando encontramos aquelas pessoas que têm realmente aquela, a gente chama de diarreia verbal, que é sintomática, quando alguém fica falando o tempo todo. Ela mantém os outros a uma distância segura. Vemos nisso o modo solitário de viver. Uma pessoa que está muito, muito tempo sozinha, ela fala, mas ela não fala sobre si. Ela fala sobre fatos, sobre assuntos, sobre isso, sobre aquilo, mas dificilmente ela entra numa conversa sobre ela, sobre os sentimentos dela. Então, ela mantém ali, falando. E é nesse interim que, às vezes, ali a gente tem que, para ir acompanhando essa pessoa e ter uma perspicácia muito grande da gente poder chegar mais perto. Mas, muitas vezes, elas não querem também que a gente chegue mais perto. Ali fala sobre a questão, observar um pouquinho, nós temos que ter perspicácia em observar a linguagem corporal, a linguagem não verbal, né? O corpo não mente, mesmo que a boca fala algo que socialmente é aceito, eu me sinto ótima, como você está? Tudo bem, está tudo bem, mas ela está com aparência cansada, ela está com olheiras, né? O corpo dela, muitas vezes, fala o que realmente está acontecendo. O corpo das pessoas que a gente visita, muitas vezes, ele fala muito para a gente. Fala bastante. E nós temos que ter, assim, este olhar atento, essa percepção atenta, a integralidade das pessoas e olhar como ela está. Principalmente quando a gente visita pessoas que cuidam de familiar.
A pessoa que cuida o familiar, por exemplo, uma mãe, ou que cuida de um filho, que tem um filho com deficiência, e ela cuida dele, ela sempre vai dizer, ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Sim, para ela precisa dizer para ela mesma que está tudo bem, mas ela está muitas vezes extremamente cansada, esgotada, ela está precisando de ajuda. O corpo dela está dizendo. Eu preciso saber observar isso para depois, quem sabe, intervir ali. Intervir não, oferecer ajuda, ver como nós podemos ser solidários, como nós podemos ajudar como comunidade, como igreja, como grupo, a essas pessoas que muitas vezes elas sempre vão estar bem, mas a aparência delas está dizendo outra coisa. Então, como se chegar a essas pessoas? A gente acolhe, sim, a gente escuta ela dizer que está tudo bem, mas fica atento a esses detalhes. Muitas vezes também, quando a gente está fazendo uma visita, a pessoa está todo o tempo assim, ó, está se mexendo. Às vezes, é uma pessoa que ela está cansada de ficar sentada naquela posição, daí tu pede para ela, você quer se esticar? Você quer deitar? A minha visita já te cansou? Às vezes você está só 10 minutos lá, mas você percebe que a pessoa fica só se mexendo. E daí a gente fica assim, naquilo, o que eu faço? A gente vê como continuar ali. Nós não temos uma receita pronta. Em cada momento, a gente precisa ter esse feeling, essa percepção de ver como seguir e como perceber essa linguagem, tá? Evite uma tranquilização prematura. Isso muitas vezes nós queremos e achamos que nós temos que sempre dizer às pessoas coisas boas, palavras de ânimo, palavras disso. Nós não podemos saltar, nós não podemos pular etapas da vida daquela pessoa. Eu não posso dizer precocemente, né, coisas sobre o futuro dela. Digamos que eu vou visitar pessoas que estão com problema, que estão em tratamento do câncer. Eu não posso ficar emitindo, né, alguma tranquilização prematura. Ah, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, eu vou acolher ela. Mas eu devo evitar isso. Devo realmente, na minha percepção, naquilo que eu aprendi até agora, essa questão sobre o futuro, dizer, vai ficar tudo bem, é assim mesmo. Não. Vamos deixar que a pessoa encontre se o futuro dela vai ficar tudo bem. Porque muitas vezes o futuro dela não vai estar bem. E daí? Que confiança que ela vai ter comigo se eu chego lá cada vez e vou dizer, não, vai ficar tudo bem. Isso nós sabemos que o caminho, muitas vezes dela, para frente dela, vai ser um caminho que vai exigir um grande amparo de cuidado, um grande amparo para aliviar a dor, para se sentir acompanhada e carregada. Então, eu não posso ficar colocando palavras, muitas vezes, que não vão construir com a gente um relacionamento de confiança. E o relacionamento de confiança que a gente vai adquirindo através da visitação com pessoas, principalmente que estão em tratamento, que é um tratamento mais dolorido, um tratamento mais prolongado, é que elas possam sentir a confiança de que a gente vai estar com elas e vai, na medida do possível, ampará-las, cuidá-las, carregá-las em oração, e a gente vai estar ali para ajudá-las no que elas precisarem e que estiver ao nosso alcance. É a melhor forma de a gente alcançar e exercer o cuidado, exercer esse ministério que é a visitação e o cuidado das pessoas.
Depois tem um outro item que diz, ó, visitação não é sinônimo de contribuição. Muitas vezes nós chegamos na casa de alguém para visitar e as pessoas logo vêm para o encontro da gente e dizem: ah, mas eu paguei toda a minha contribuição, né? Ou logo vem aquele, né, naquele movimento de defesa e diz assim: eu sei que eu estou devendo, mas eu agora não vou pagar. Daí a gente chega e diz para ele: olha, eu vim lhe visitar, a questão de contribuição é na secretaria, é com a tesouraria, é com o tesoureiro, o senhor tá, eu vim ali visitar, vim conversar, eu vim orar, eu vim cantar, eu vim estar contigo, eu vim ser a igreja presente na sua casa, porque muitas vezes a gente sentiu a sua falta, o senhor não tem ido, a senhora não tem comparecido, a gente veio ver se está tudo bem, porque geralmente quando os membros estão mais afastados ou não estão contribuindo, e alguém como visitador vai, chega lá e daí logo é recebido assim. E a gente daí tem que chegar, ter essa perspicácia e dizer: não, gente, eu vim aqui como igreja, como comunidade, ver se o senhor está precisando de alguma ajuda. A gente percebeu que a senhora não tem, que você não tem vindo aos nossos cultos, que você não tem estado nas nossas reuniões online, que a gente não tem lhe visto mais nos grupos, né? Porque daí já seguram assim, e o que a gente faz? O que eu, assim, a gente tem percebido, o que a gente tem feito, é escutá-los. Muitas vezes, o porquê eles não estavam mais contribuindo, por que eles não estavam pagando, né? Então, e a gente precisa ali ter muita perspicácia para dirigir essa conversação neste momento, porque é um momento também delicado. Porque se a gente começa com cobranças, essas pessoas de vezes se afastam. Muitas vezes também a gente é recebido, né, principalmente com pessoas que estão mais tempos afastadas da igreja, da vida comunitária, dos grupos. A gente olha, eu vim para visitar, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu não quero nem saber da igreja. Pode parar, eu não quero saber da igreja. Não, porque daí vem todo aquele rolo, porque quando eu precisei disso e daquilo, não estiveram aqui, não me ajudaram. Porque isso, porque aquilo, também não quero saber. Como sair dessa? Então, a gente tem que ter uma perspicácia, um jogo de cintura bastante grande, para sair desses movimentos, desses impasses que são muito comuns de acontecer. O que a vez passada eu coloquei assim para o Senhor: eu não quero saber da igreja, porque agora vem me visitar, porque eu quando precisei disso, precisei daquilo, e agora só vem para me cobrar. Eu disse: olha, tanto é que a igreja sentiu a sua falta, nós da comunidade sentimos a sua falta, por isso que nós estamos aqui. A gente veio para cá porque a gente sentiu a sua falta. Mas agora está sentindo? Pois é. Talvez a gente não percebeu isso assim antes, mas tudo bem. O senhor gostaria que eu me retirasse? O senhor quer que eu venha um outro dia? Né? Não quero saber nada. Então tá, mas a comunidade quer saber do senhor. Então deixei com ele um cartão, um folder, um folheto, né? Um folheto que a gente pode distribuir com carimbo, diz assim: mas se eu estou aqui é porque a igreja, sim, a comunidade quer saber do senhor. Porque senão eu não teria o seu endereço. Né? Então, tem formas e formas de a gente sair, tem formas de a gente sair amorosamente, sem jamais manter o impasse, o embate, ou ter uma discussão. Que daí eu entro no próximo item, que é você
não vem como visitador, advogado de defesa de ninguém. Nós não vamos a lugar nenhum a visitar alguém como advogado de defesa de ninguém. Eu não vou lá nem de mim mesmo, nem como meu advogado de defesa, nem vou como advogado de defesa da minha comunidade, da minha paróquia, da instituição a qual estou. Eu não estou lá como advogado de defesa de um grupo. Eu estou lá simplesmente, muito menos, advogado de defesa de Deus. Porque muitas pessoas dizem assim, essa conversa de Deus, não quero mais saber. Deus para mim não existe, porque pessoas muitas vezes num processo de luto, elas têm aquela revolta muito acirrada dentro delas, ou quando tem um processo onde que a pessoa está enfrentando um tratamento delicado, ela tem aquela fase da revolta. E ela vai muitas vezes dizer isso, Deus, né? Eu não preciso advogar a respeito de Deus. Deus faz isso por si só. Neste momento, eu vou respeitar isso porque aquela pessoa está me dizendo, acolher esta explosão, muitas vezes, essa fala, ou aquele gesto, eu vou acolher sem colocar muitas defensivas. E dizer, está bem, mas posso voltar em um outro momento que a gente pode conversar, né? Então, a gente sempre tem que ter essas coisas assim, de ver bem o que a gente precisa realmente como visitador. Precisa ficar advogando? Não, porque eu vim aqui, porque você é importante, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Nesse momento, essa pessoa não quer ouvir isso. Essa pessoa não quer ouvir. Eu não posso ser aquele advogado que vai ali para dizer um monte de coisas para ela. Não. Eu tenho que deixar que a pessoa expresse. E se ela falar que Deus para ela não existe, é um direito dela de me dizer isso. Eu não preciso ficar entrando na defensiva de Deus. Ela pode, Deus sozinho pode fazer isso. Ele toma sozinho conta de si mesmo. Vamos tentar ir adiante? Ué? Não, tem uma outra ainda. Vamos ver. Cuidado com a projeção da tua história na história da vida da pessoa visitada. Ai, isso sim. Não podemos interromper a narrativa da pessoa visitada para contar a sua. Eu também tive isso também aconteceu comigo. Acho que não há nada disso que está pensando, porque aquela vez comigo foi assim, foi assado. É natural que haverá lembranças de outros fatos ocorridos e pode haver um compartilhar de vivência, sim, pode haver, mas esse compartilhar deve ser feito de uma forma muito cuidadosa, porque eu estou ali para visitar esta pessoa, para cuidado, colocando o cuidado como pessoa importante para a minha comunidade, para o meu grupo, para a minha igreja. Eu não estou lá fazendo uma visita de amigo. Eu até posso ser amiga daquela pessoa, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque neste momento, eu não estou ali para isso, tá? Eu estou ali como uma representante da comunidade. Tá? Oi? Depois temos um outro item que se chama visitador folgado. É aquela pessoa, você está visitando uma pessoa, mas na hora de entrar, gente, na hora que nós entramos na sua casa, na sua sala, no seu quarto, quando nós entramos na casa de alguém, nós somos hóspedes. Nós apenas vamos sentar se nós somos convidados, nós não podemos esquecer disso. Nós somos hóspedes dessa pessoa. Se essa pessoa vai me deixar em pé, eu
ficar em pé. Eu não posso ir simplesmente sentar e ir sentando. De uma forma assim simples, nós entramos no castelo das pessoas, no seu refúgio, no lugar da sua intimidade, quando nós entramos numa casa, num quarto. Assim, nós vamos apenas nos sentar se somos convidados. Retenha na sua mente o que é possível. Procure focar na pessoa que vamos visitar, dar uma olhada em tudo que está ao nosso redor. Damos uma olhada discreta, não nos distraímos com isso ou com aquilo. O foco é visitar aquela ou aquelas pessoas. Acho que eu vou precisar buscar um copo d'água daqui a pouco. O próximo item é, olha só, visitador fofoqueiro. Isso a gente tem que cuidar. Nós devemos ser, ali ó, ali é o chá. Nós devemos ser tem que abrir em cima, assim, rosquear. Desculpe, eu tenho um tosse, estou falando bastante, vocês não estão conversando, então vamos lá. Visitador fofoqueiro. Eu estou usando palavras, muito obrigada, meninas, nossa. Eu estou usando bastante, assim, palavras bem simples, mas é algo que talvez a gente tem que observar. Nós temos que ser extremamente éticos com tudo que as pessoas nos vão contar. As informações que a pessoa te confere, elas são confidências. E se nós a quebramos, se quebrares, estarás quebrando a confiança depositada em ti. Quem é fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. A repercussão de uma informação pessoal confiada dentro do castelo daquela pessoa, dentro da sua intimidade, quando uma pessoa está em vulnerabilidade, quando a pessoa está precisando, ela confia, e de repente isso é uma falta gravíssima de ética. É uma falta grave de ética, de humanidade, e isso tampouco é colocar o amor cristão. Tudo o que as pessoas nos falam durante uma visita, isso fica entre a pessoa visitada ou visitador. Essa pessoa, eu vou visitar uma pessoa que me colocou algo, eu fiquei em dúvida, eu vou para a pessoa que está, eu vou colocar esta minha angústia, essa dúvida quanto àquilo que ela me colocou, com o ministro, com a pessoa que está dirigindo o grupo da visitação, o Ministério de Visitação, mas jamais essa conferência ela pode chegar a ser conversa de grupo, ou ser conversa disso ou daquilo. Muitas pessoas se afastaram das comunidades por causa de percalços pelo caminho que aconteceram fatos assim. E isso é triste, isso é lamentável, isso é falta de amor uns para com os outros. Porque quando eu confio na pessoa, eu confio, eu me abro com ela, eu estou falando com ela, o mínimo que nós podemos fazer é ouvi-la e não ficar colocando isso aos quatro ventos. Isso é uma confidência. Então, aí nós temos que ter muito cuidado. Quem vai fazer a visitação, ela tem que se perguntar se ela pode ter esse filtro, se ela vai ter esse filtro. Porque senão, se a pessoa não tiver esse filtro, é muito complicado na comunidade colocar isso. É muito, muito complicado. O filtro da ética, o filtro da confidência para a pessoa que está fazendo visitação,
ele é essencial. Não pode faltar. A ética tem que estar presente, tá? Então, são coisas, assim, que a gente tem que parece, assim, até constrangedor a gente falar. Mas acontece, infelizmente acontece, né? Se eu vou visitar uma pessoa, eu tenho que estar ciente de tudo que eu posso encontrar lá, quando eu vou visitar pessoas que estão doentes, que estão mais acamadas. Às vezes, a gente encontra, às vezes, situações bem delicadas. Eu tenho que estar preparado para que, eu vou encontrar muitas vezes um cheiro diferente daquela casa. Se a pessoa não tem controle dos esfínteres, ela vai ter um cheiro forte, às vezes. Eu tenho que estar preparado para isso. Mas se eu percebo isso, eu não preciso ficar colocando isso para outras pessoas, sabe? Então, é delicado. Essa questão da confidência, isso é muito delicado. E a visitação de cuidado e ajuda. Essa visitação de cuidado e ajuda é um desdobramento de observação e necessidades constatadas. O que seria isso? Sabe, o que seria essa visitação de cuidado e de ajuda? Quando eu chego para fazer uma visita, por exemplo, eu vou fazer uma visita a uma casa onde uma mãe, ela cuida de dois filhos que são deficientes. Eu vou lá, eu sou visitadora. Aquela mãe me recebe muito bem, com todo carinho, eu uso toda aquela perspicácia, eu vejo o ambiente. Mas eu percebo naquela mãe que ela está precisando de um outro tipo de ajuda, que não seja só ir lá, cantar, fazer oração. Ela precisa de algo mais. Ela está precisando de cuidado corpóreo. Ela precisa de algo que a auxilie a se sentir um pouquinho mais de gente. Ali entra a questão comunitária, que também precisa ser olhada, que as pessoas precisam estar mais preparadas. Para quê? Para que simplesmente não se vá lá só com um grupo de visitação para fazer um momento litúrgico, para fazer uma oração, para ler uma história, para cantar, para orar. Tudo isso é muito importante e eu passo que a gente vai fazer a seguir. Mas um desdobramento de visitação de cuidado, de ajuda. Aquela mãe, ela vai te dizer, olha, tá tudo bem. E se ela entra em confiança, em diálogo contigo, ela vai perceber, sim, ela vai dizer, olha, e você vê nela, ela diz, olha, tá bem difícil, tá bem complicado para mim. Tá vendo meu cabelo? Já faz tempo que eu não vou mais na cabeleireira, que eu não vou nem comprar uma coisa, não. Eu não vou nem comprar uma roupa para mim, porque o meu marido trabalha, as pessoas que realmente me ajudavam sempre, agora nesse momento estou sozinha, não estou conseguindo. E daí? Nós como comunidade, nós como grupo talvez de visitação, isso seja um passo a mais, nós lançamos aqui o desafio. De olhar para essa pessoa, não, você gostaria, você está precisando, você gostaria que a gente pudesse, que eu viesse aqui numa tarde e ficasse aqui 2 ou 3 horas com os teus filhos, para você poder ir no cabeleireiro, cortar teu cabelo, comprar uma blusa para você, dar uma volta. Isso também pode ser um desdobramento da visitação. Isso é cuidado. E saiba que esse tipo de visitação é uma visitação um pouco mais difícil, porque exige da gente um preparo maior. Porque a gente tem que aprender também um pouquinho, compreender e entender um pouquinho de técnicas de cuidado, mas que a gente pode fazer sim.
Nós, há anos atrás, também nesse sínodo, nós fizemos de cuidados básicos uma capacitação para lideranças, para pessoas, com cuidados básicos de cuidado. Olha, como se troca uma fralda, como se ajeita uma pessoa, né? Se acontece esse tipo de necessidade de ajuda, isso vai fazer diferença, com certeza, na vida desta mãe, desta mulher, que ela vai se sentir amparada e cuidada pela sua comunidade, pelo seu grupo, pela sua paróquia, não só acompanhada na questão espiritual, não só na questão de fazermos um momento litúrgico, mas também na sua humanidade. Alguém olhou para mim também. Então, essa perspicácia, essa forma que a gente tem que aprender dentro da visitação, na forma como Jesus andava com as pessoas, ele percebia quando as coisas aconteciam, né? Ele percebia como as coisas iam e levava para que as coisas, para que as pessoas se sentissem novamente bem, que elas se sentissem curadas. E essa mãe, que eu usei como exemplo, ela também vai se sentir curada, porque ela também foi vista, ela também foi enxergada. Eu fui lá visitar os filhos dela, que têm deficiência, mas eu também enxerguei ela e também vi a necessidade dela, né? Então, algo assim que a gente tem que, assim, ter já como comunidades, como paróquias, como grupos, ter este olhar também. Porque há um número crescente de pessoas envelhecendo, sendo cuidados por seus filhos, pelo cuidador familiar, que muitas vezes eles estão bastante cansados e sozinhos. E nós precisamos, como comunidade, como diaconia, olhar também para este lado. Mas a gente usa para fazer visitação de muitos recursos. Eu não sei se estamos no chat ou não, se temos questões. Eu gostaria de passar, então, para mais um item. Pode ser? Tu passa mais um. Vilma, Oi. tem a Claudiana, já tem algum tempinho. Ela colocou, Oi? a Claudiana, já faz o tempinho, ela colocou uma questão ali no chat. Claudiana, você mesmo poderia colocar a sua pergunta? Pode ser, Claudiana? Aqui. Oi? Eu tinha perguntado lá, quando a gente ainda estava falando lá de visitação, se sempre tem que ter um ministro, um pastor junto nessas visitações, ou se a gente, né, o grupo pode ir, uma ou duas pessoas podem ir sozinhos, porque nem sempre os ministros podem ir, e também nem sempre tem o caso também de a família, uma pessoa querer que vá a gente, que vá alguém do grupo da diaconia ou da parte de visitação. Eles querem que um pastor vá, uma pastora. Daí, esse meio campo ali fica meio difícil da gente intervir também, né? Porque se o ministro não pode, como que a gente chega? Ou, sei lá, a pessoa às vezes não quer receber só um membro, ele quer receber o ministro. Sim. Aí, na minha percepção, mas cada comunidade, cada grupo tem uma organização diferente, certo? O que é importante é que as pessoas que vão fazer a visitação realmente façam parte desse ministério da visitação,
que sejam pessoas que estejam capacitadas. Capacitadas, né? Ok. Eu vou passar para o próximo item, que eu chamo de sacola e a mochila da visitação. Assim, ó, eu uso certos recursos. Sim, tem pessoas que quando as pessoas do grupo da visitação vão lá, elas pedem, eu quero visita do pastor. Ok, eu vou anotar isso e eu vou passar para o ministro. Eu vou passar para o ministro, porque ele está pedindo a presença do pastor. Muitas vezes uma pessoa de mais idade, ela quer que o ministro vá lá porque ele quer receber Santa Ceia, porque ele quer conversar, ele quer fazer a confissão somente com o ministro, é um direito que ele tem, né? Ela tem que, da forma como nós, do grupo de visitação, dirige, a pessoa a qual que te solicitou, ela precisa ter a confiança e a certeza que tu vai fazer que vocês vão fazer esse encaminhamento. A gente diz para eles, olha, eu estou anotando aqui e eu vou encaminhar isso, eu vou deixar lá na secretaria, eu vou entregar diretamente para o pastor, para a pastora, para o diácono, para o missionário, enfim, para o catequista, para ele ir lá, depende de quem for o ministro ali. Sim, geralmente pessoas mais idosas, eles pedem, sim, que o pastor ou que a pastora vá. Né? Geralmente Mas os mais isso idosos... não exclui, isso não exclui. Geralmente os mais idosos pedem, né? E também tem muitos casos que são pessoas que estão mais afastadas, não só idosos, mas estão mais afastadas. Então, quando eles pensam, só vou talvez conversar se for direto com o pastor, com o ministro, no caso, a ministra. Então, mas que isso não deva nem desestimular o grupo de visitação, ao contrário. Vocês vão encaminhar demandas, né? Através da visitação, ficou-se sabendo que este senhor, que essa senhora idosa vai querer o pastor lá. Entende? Então, esse trabalho de visitação, ele é muito importante, muito, muito importante. E nós temos que acolher, sim, porque muitas pessoas, principalmente as mais idosas, elas pedem pelo ministro, pela ministra. Geralmente pelo ministro. Porque a referência histórica que eles têm de vivência de fé é o pastor, é a pastora, é o pastor, principalmente é o pastor, né? Uhum. Então, é a referência histórica que se tem e a gente tem que ter a compreensão disso. Porque a vivência de fé deles foi construída em cima disso, né? Mas não é uma forma muito singela de a gente chegar perto das pessoas e dizer, olha, eu agora estou aqui, o senhor aceita que eu cante, que eu faça uma oração, que a gente leia um salmo, uma passagem bíblica, podemos fazer isso e eu vou anotar aqui e vou encaminhar para o pastor. Ela precisa ter essa segurança de que você vai fazer isso. Tá bom? Certo. Bem, eu costumo, talvez, ser um pouquinho pragmática. Não sei se eu estou cansando muito vocês, eu estou falando ligeiro demais, mas eu estou preocupada com o tempo, sabe? Já são 20 e 37 a gente vê, tá? Para a gente poder conversar um pouquinho. Eu gosto como um trabalho de visitação, eu acho que a gente também tem que ter uma certa organização com o nosso trabalho, com a nossa vocação, com o nosso voluntariado, com o nosso chamado a sermos visitadores. A gente tem que ter um certo cuidado, além da preparação, a gente também tem que levar recursos auxiliares. E eu aprendi, nesses caminhos que a gente teve, né, por aí, que é muito importante ter uma sacola de visitação, ter uma mochila da visitação. Por que isso? Porque daí você tem as coisas à mão quando você vai para fazer isso. Você não precisa ficar catando coisas daqui e dali. Você tem o teu material de visitação numa sacola, numa mochila, que você pode sair tranquilamente com isso. E eu aprendi isso com um grupo
quando a gente fez, inclusive, visitação hospitalar, né? E ali eles tinham, naquela visitação hospitalar, que foi assim, bem interessante, naquela época as pessoas podiam entrar, né, no hospital, eles tinham a caixinha da visitação, então eles levavam tudo numa caixinha. Como a gente vai, como a nossa maior grupo de visitação agora é em comunidade na rua, eu tenho que levar a minha sacola da visitação, a minha mochila da visitação, né? Então, o que levar? O que eu devo levar junto quando eu saio para fazer uma visitação em nome da minha comunidade, em nome do meu grupo, em nome da minha igreja? Eu vou levar auxílios, recursos, assim, recursos litúrgicos. Vamos ver se agora eu vou conseguir focar um pouquinho aqui na mesa. Vou colocar as coisas aqui ao redor, porque já colocou aqui. Né? Vamos lá. Eu vou levar junto sempre, tá? Eu tenho daí uma sacola, deixa eu ver se vocês vão enxergar. Tem uma sacola, e dentro dessa sacola vai ter todas aquelas coisas, né, que eu vou precisar. Vamos ver. O que eu vou precisar? Cruz, né? A cruz, a Bíblia. Essa cruz que eu vou levar junto, ó, é uma cruz que eu desmonto. Tem cruzes que são menores do que isso, tá? Então, eu sempre vou levar junto uma cruz. Se a pessoa pedir, se eles pedirem se a pessoa conceda que eu faça, tipo, um altar, então eu posso levar os elementos litúrgicos. A cruz, a Bíblia, eu vou levar junto as liturgias, os livretos, os salmos, os hinários, as orações, os devocionários. Então, ali é bem curioso, porque a gente geralmente a gente sai com... Eu levo geralmente mais coisas. Levo a Bíblia, claro que não levo essa Bíblia assim tão grossa, uma Bíblia um pouco mais fina. Um devocionário, então, de referência que eu gostaria de levar, eu levo dentro da sacola. As senhas diárias, que pra gente é bem interessante, né? As senhas. Eu também costumo levar, sim, o inário, se é, por exemplo, idosos. O que eles vão saber cantar? HPD1, né? Porque hoje, se eu for levar o livro de canto, é uma coisa enorme, grossa, sim, junto, né? Se vocês viram o novo livro de canto. As pessoas mais idosas, elas cantam, elas sabem os livros do HPD1. Elas estão acostumadas a isso. Isso não exclui que a gente não vá cantar hinos do livro de canto. As liturgias, e eu também sempre levo cancioneiro, aqui eu estou levando, ó, aqui está o cancioneiro que sempre é usado nos grupos da comunidade que eu faço parte. Então, o cancioneiro daquela comunidade, porque tem muitas comunidades que têm cancioneiro, eu levo junto. E levo sempre junto também um outro livro que é de crônicas e histórias. Né? A editora Sinodal e a Autocures tem tantos livros bons de crônicas e de história. Porque eu já cheguei numa casa e a pessoa disse assim, não, eu já sei o que vocês veem. Os pastores, vocês, Vinícius, quando vêm, vocês sempre vêm rapidinho com a senha diária, vocês falam da senha diária e fazem uma oração, e assim, eu quero que você leia uma história para mim. Então, tá. Então, a gente tem... Eu gosto muito das trilhas, né? Trilhos e trilhas, as crônicas, né? Então, a gente pode ler uma história para essa pessoa. Isso aqui é a sacola, tá? Dentro da minha sacola, tem cartão de visitação e tem folhetos também. Vocês sabem que nós, como igreja, nós temos a tradição, ali a Autocur tem tantos folhetos evangelísticos bons. E nesses folhetos evangelísticos, eu vou colocar o carimbo da minha comunidade, da minha paróquia, da minha igreja.
tá? Para deixar com eles. Ai, mas é tempo de pandemia agora. Depois a gente fala do tempo de pandemia. Tempo de pandemia, a gente coloca as coisas no saquinho para deixar e entregar para as pessoas. E daí a gente pode deixar, né? E já digo por que eu sempre tenho também o saquinho plástico dentro, por quê? Porque se muitas vezes eu vou, se eu não aviso, se eu não telefono, não marco, a gente passa para visitar, e a pessoa não está, se eu pego o saquinho plástico, coloco ali um panfleto evangelístico, ou um cartão, eu posso também preparar. Ah, mas a minha comunidade não tem dinheiro para gastar com panfleto ainda. Ela não tem. Ah, então, o que nós vamos fazer? O que eu posso deixar para essa pessoa? O que vocês acham? Eu achei assim, ó, uma medida bem legal, vou deixar aqui mais para frente para me ajudar. A gente mesmo fazer cartões. A gente mesmo pode fazer através de formas bem simples. O que você faz com os devocionários que de um ano para o outro? Né? O que você faz? Se eu pegar o devocionário que já foi usado, e se eu recortar ele, a página, por exemplo, esse é devocionário Castelo Forte de 2017, que vem com todas as reflexões do Lutero. Eu simplesmente, corto fora aqui, ó, com uma tesoura de picotar, a data, e tem uma reflexão para aquela pessoa. Ah, mas os que eu tenho lá vão ter que ser colocados num cartão. Ok, se eu quero usar só um lado, eu coloco sobre um cartão. Geralmente, muitas vezes a gente pode assim estimular as pessoas de outros grupos, por exemplo, as crianças do culto infantil, a fazer cartões que podem ser usados na visitação. Ah, o grupo lá de senhoras pode fazer um mimo para ser colocado junto no grupo da visitação, e isso aí vai junto com a minha, dentro da minha sacola. E a gente tem feito uma capacitação lá. Mas eu não sei fazer cartão. Então, a gente aprende e usa o recorte. Por exemplo, as senhas diárias de um ano para o outro. Se eu recorto, olha, os versículos e colo eles num cartãozinho, já é um mimo. Já é uma reciclagem, já é um mimo, já é um reaproveitamento, e as pessoas podem usufruir isso. Se a comunidade não quer investir nos folhetos, mas, né, seria, mas aquela pessoa só entende língua alemã. Ok, eu também preciso ter junto coisas em língua alemã. Se eu sei falar alemão, mas eu às vezes não sei falar. Eu não sei falar, mas eu trouxe alguma coisa para o senhor ler. Olha, para a senhora ler. Né? Então, a gente pode sempre reaproveitar material e ser criativo, mesmo quando não tenha muito recurso. Né? Aí, nós não precisamos nos ater simplesmente, só é possível fazer se está tudo na minha mão, se está tudo disponível. Nós temos e podemos ser criativos. Eu posso levar junto, claro, o calendário da minha... cartão de visita, folhetos, o calendário da comunidade, para explicar para a pessoa toda a programação que tem, né? Deixa eu só tirar daqui da minha sacola, que agora me pegou. Aqui. Eu vou levar junto o calendário. Mas eu levo no celular. Ok. Tem pessoas que levam no celular, mas tem pessoas que gostam de ver o calendário da comunidade, e você vai dando dicas para ela, né? De como está isso. Deixa eu colocar aqui do lado para ver o material. Sim. Eu vou levar a vela. Eu levo fósforo. O fósforo que vai comigo para um momento litúrgico não é um fósforo que eu vou lá... Eu preparei esse fósforo, eu tirei e colei em cima uma figurinha, para ser algo querido, porque afinal ele vai fazer parte do momento litúrgico. Ou simplesmente, naquele lugar lá, as pessoas não podem usar vela que acende. Bom, hoje em dia nós temos as velinhas eletrônicas, então eu levo junto uma vela eletrônica.
ó, essas coisinhas aqui, ó, que acende, deixa eu ver se isso aqui não vai acender agora. Aqui, ó, elas acendem também, mas aqui, a vela, para quando for colocada, eu posso acender, se a pessoa... E então, não consegui acender. Aos poucos eu vou formando os elementos litúrgicos do altar. Eu só vou arrumar um pouquinho aqui, melhor isso aí. Só um pouquinho. Ó, a vela acesa. Eu levo também, claro, sempre junto a planta, uma flor eu posso levar junto ou peço para aquela pessoa da casa. Se eu posso pegar uma plantinha dela, porque às vezes fica complicado se eu vou a pé, andar pela rua com uma planta na mão, né? Às vezes é bem complicado isso. Vou deixar aqui, se posso, para guardar. Eu só estou colocando as coisas aqui, tentando me ajeitar. Eu também levo junto CDs de música, porque muitas vezes a pessoa gosta de ouvir, e principalmente eu tenho que levar CD de música, gente, porque eu não canto nada afinado. Então, eu levo CDs para colocar um CD, ou então, claro, hoje a gente tem programação no próprio celular, que a gente usa como recurso para cantar junto, porque se é para puxar o canto, gente, acho que essa pessoa não vai querer mais minha visita, não, sabe? Então, cada um de nós tem que ser criativo e usar ali o recurso disponível. Uma toalha branca aqui, ó. Eu já coloquei sobre a mesa, isso é uma toalhinha de crochê. Uma toalhinha branca que eu levo junto para formar esse pequeno altar, esse pequeno... Se eu fizer um momento litúrgico, se a pessoa permitir, eu não vou invadir, porque eu estou sendo hóspede daquela pessoa. Mas se ela permitir, eu posso fazer ali um pequeno altar, né? Disso. Eu vou levar também dentro da minha sacola, isso é muito importante. Eu sempre levo junto um caderno, porque aí vai ao encontro daquela pergunta que você me fez antes, um caderno, um bloco de anotações, e anoto aquilo que as pessoas me pedem, porque, ou então tem gente que usa a agenda eletrônica do celular, eu ainda sou daquelas que prefiro levar o meu caderno, o meu bloco, e anotar e escrever, mas eu sei que o pessoal mais jovem usa a agenda do celular. Eu não uso a agenda do celular, tá? Outra coisa que, assim, a gente usa nesse período, a bateria está baixa ali. Nesse período, a gente tem que ter também junto, eu sempre tenho lenço de papel dentro da minha sacola, porque às vezes a pessoa começa a conversar comigo e ela começa a chorar. Então, eu tenho os lenços de papel. Claro que agora eu tenho que ter sempre as sacolinhas plásticas junto, né? E por que eu tenho que ter? Por causa da situação e do tempo que a gente está vivendo, a gente precisa ter isso dentro aqui. Eu tenho sacolinhas plásticas, tenho fitinha, eu tenho coisas, porque aquilo, se eu vou deixar hoje um panfleto, se eu vou deixar um folheto, se eu vou deixar um cartão, se eu vou deixar uma meditação, um salmo, eu vou botar dentro de uma sacolinha, entrego para ela, né? Coloco um adesivozinho com carinho, para que ela receba isso, para que fique com ela, porque as pessoas têm medo, né, de receber coisas assim. Então, eu vou deixar tudo dentro de um saquinho plástico para deixar para ela. Então, a gente sempre tem que ir se adaptando aos recursos que a gente vai precisar usando. E sim, tenho sim a sacola da visitação. Por quê? Porque às vezes a gente é chamado de uma hora para outra a fazer isso e tal, e é uma forma de você ter o teu material organizado também, e sempre revendo aquilo mais que você precisa e levando, dependendo das pessoas que vocês vão visitar, depende da demanda que acontece. Então, é bem interessante, eu até coloquei barbante junto, porque muitas vezes a gente passa sem avisar antes, a visita não é combinada, você passa, então você deixa
um saquinho plástico com um folheto lá dentro, com o carimbo da comunidade ou do grupo, e você deixa amarrado no portão, ou deixa dentro da caixa do correio, como sinal que você esteve ali. Então, não é simplesmente, eu passei ali, eu visitei você, mas não, eu deixei uma marca visível para que essa pessoa se lembre que ela foi visitada. Então, muitas vezes nós precisamos, através do nosso ser, como igreja, como diaconia, como instituição, se colocar em movimento, ir para as pessoas e deixar uma marca, deixar um registro. E isso é muito bom. As pessoas vão relembrar. Hoje já tem tantos CDs com passagens bíblicas, com salmos, com meditações, que tem pessoas que já não enxergam mais para ler. Então, a gente tem que ter também esses CDs junto com a gente, né? E existem muitos recursos disponíveis. E como ESLB, nós temos riquíssimos materiais para serem distribuídos, né? Eu não estou ali, dentro da minha sacola também sempre está o jornal O Caminho, entende? Se eu estou nessa região aqui, o jornal do Sínodo, ou comunicado impresso e também online. Também ele tem nessas versões, porque tem pessoas que não querem receber nada na mão, então, mas você diz, olha, posso te acrescentar aqui no grupo do WhatsApp para você receber as coisas, receber as mensagens, receber o jornal, receber os comunicados da nossa igreja, porque muitas vezes as pessoas não estão nos grupos, elas não ficam sabendo o que está acontecendo dentro da comunidade. Enfim, então, eu aprendi que é muito prático se a gente tem uma sacola da visitação. Nós já passamos essa coisa da sacola da visitação a um grupo de Oase, e eles então fizeram a sacola, né, da visitação, com pet, assim, sabe, coisa bem bonitinha mesmo. Mas fica aí o nosso desafio como igreja, e agora em tempos de pandemia, como acontece a visitação? A visitação também deve acontecer, com tantos recursos que a gente tem, e um dos recursos é ainda o telefone, principalmente as pessoas mais idosas, é dar uma telefonada, porque algumas conseguem e se acham no WhatsApp, mas outras não, elas preferem o telefone. Então a gente vai lá, dá uma ligada, ou faz a visita de portão, deixa lá o folder, deixa lá o jornal, deixa lá a mensagem, né? Estive aqui te visitando, carimbo da comunidade. Assim elas vão se sentir que elas estão sendo lembradas, elas estão sendo vistas, apesar de todo esse distanciamento que houve. Há grupos que foram cantar. Então, há inúmeras formas, como igreja, de nós termos impulsos para continuarmos a sermos aquelas pessoas que mantêm os pilares da diaconia através da hospitalidade e da visitação. Deus é o Deus que nos criou, mas ele nos hospeda, mas também ele quer ser o nosso hóspede. Deus é aquele que nos visita, mas ele também quer ser visitado por nós. Quando eu vou a ele em oração, quando eu me relaciono com Deus, eu estou visitando ele. Então, essa percepção, às vezes a gente tem que ler os textos bíblicos com os óculos da diaconia, da hospitalidade, da visitação. Muito obrigada, gente. Se teria alguma colocação, alguma pergunta? Eu acho que eu fiquei falando, né? Diácona Vilma, a Silmara, lá de Canoinhas, então ela colocou um comentário aí sobre a ideia do devocionário, de aproveitar a reflexão de anos anteriores. Silmara, você quer colocar um pouco mais o que você quer dizer, né? Mas essa ideia me pareceu, de fato, bem interessante, né? Então, muitas vezes a gente não sabe até qual destino dar para devocionários de anos anteriores, né? E então a gente pode fazer isso um folheto,
né, digamos, um folheto evangelístico para levar para alguém quando a gente visita. A gente pode fazer esse recorte, como o Vilma falou, e colar sobre um outro, né, uma outra superfície, né? E Sobre uma outra superfície, pastor, ou dentro de um cartão, às vezes que as crianças do culto infantil preparam, sabe? E daí você começa a integrar os diversos grupos para com a questão da visitação. Ela quer fazer a pergunta? Silmara, contigo, pode falar. Abre o microfone. Olá, estão me escutando agora? Então, Muito bem, bacana, gostei dessa ideia, porque eu tenho bastante devocionários, né, então eu utilizo eles como uma reflexão, assim, para, de repente, alguma situação dessa, a gente lê o que pode falar, né, mas a ideia de você que eu vou poder recortar e olha... ela ficou travado. Aham. É muito bacana, assim, sabe, e essa mochila, assim, quase me acompanha sempre, porque eu sempre tenho, né, uns detalhes juntos, assim, mas gostei muito da tua ideia, sabe, foi muito aproveitador esse momento, porque é muito importante isso para a gente colocar, né, então, muito obrigada pela sua, né, colocação aí, e eu gostei muito, tá? A gente tem que ser, talvez a gente, eu também tenho uma formação, outra formação na linha, que eu também sou terapeuta ocupacional. Então, de fazer o reaproveitamento das coisas, né? E as pessoas, às vezes, quando a gente lê algo, tem um sentido, quando a gente relê, tem outro sentido. E nós vamos fazer a visita, principalmente para pessoas idosas, elas esperam receber algo na mão. Né? Então, fica pilhas e pilhas daquelas meditações, daqueles devocionários lá parados. E, gente, olha, uma tesoura de picotar, uma tesoura, né, de picotar. Olha, coisas simples pintadas fazem a diferença, porque surpreende, inclusive, altos executivos, porque ninguém mais hoje espera ganhar algo feito com as próprias mãos. Todos estão na era digital e tudo é digitalizado. E quando você alcança algo que é feito manualmente, as pessoas se surpreendem, né? Então, nós também podemos, com isso, além de colaborar com a questão toda ecológica, a gente também está dando uma alegria para as pessoas, deixando a sua marca como visitadores. Mas algo assim que eu ainda gostaria de falar para vocês. Por que é importante que as comunidades, que as igrejas, que as paróquias organizem o grupo de visitação? Porque se, por exemplo, as pessoas da Oase vão visitar, o pessoal dos jovens vão visitar, o pessoal da Lelute vai visitar, e o dos casais, por exemplo, se numa família, numa casa, tem um filho com deficiência, tem uma pessoa idosa lá, né? E tem a senhora que participa esporadicamente da Oase, o senhor participa do Lelute, né? E tudo mais. Não que os grupos não possam fazer visitação, mas é bom que o trabalho esteja organizado, porque de repente, em uma semana, todos estão recebendo visita de todo mundo, e daí passa um longo período sem receberem visitas, né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse olhar, assim, que o grupo de visitação seja um grupo mais, assim, que se conversem, porque daí, então, a coisa se torna dinâmica, né? Se torna bem legal. Gente, eu estou preocupada com o nosso horário. Já passou? Pastor, é possível? Sim, Alguém tem mais? deu o horário, né? A minha questão é se alguém tiver uma pergunta ainda para fazer para a Diácona Vilma, poderia fazer, e aí nós precisamos encerrar, né? Obedecendo, assim, então, o horário estabelecido, né? Pergunta não, mas eu queria parabenizá-la. Para quem começou falando que... Oi, tá me ouvindo? Oi, tô. Para quem falou que estava nervosa, que estava na primeira experiência de fazer online, parabéns.
Né? Parabéns! Ai, que Parabéns! Oh, Não, mas eu sou eu- bem nervosa, dizer que foi a primeira experiência, então, muito bem, você saiu muito bem, parabéns, gostei muito das suas dicas, eu faço parte de um grupo de visitas, adorei a ideia da bolsa, da mochila, né, vou colocar no meu grupo e tentar a gente colocar em prática, parabéns, gostei das dicas todas lá, muito bom, parabéns. é uma coisa prática, porque não é um curso, não é uma formação, nós precisamos de um diálogo mais prático. Eu achava que ia surgir perguntas no meio, né? Mas como não houve, então eu fui Estava tocando muito um pouco. bom, estava Agora, muito só bom. é possível isso porque eu tenho apoio técnico aqui, né? Porque a gente não se perde um pouquinho nessas coisas. Mas é um desafio como igreja, de a gente reaprender a usar isso também, né? Que bom que a gente tem esse apoio das gerações, né? Das gerações, porque eu Muito estou bom, mais na muito meia bom. idade, então essas coisas para mim são um pouquinho complicadas. Mas obrigada por suas palavras, eu fico feliz e que a gente Parabéns. possa, né? Que a gente possa ter sempre na nossa frente o incansável desafio de colocar sinais do reino de Deus neste mundo, Isso aí. tá? Muito obrigada. Sim, então muito obrigado, Diácona Vilma, né? Mais alguém tem alguma colocação final? Aí a gente, Vamos passar mais um. a oração final também. Pastora Elke, você está aí? Também tinha a pastora Maíse, agora no momento eu não estou vendo, né? Mas, de toda maneira, fica o convite. Em 2 semanas nós temos nosso próximo encontro. Então, como bem no começo falei, são 5 encontros, nós hoje estamos no segundo. Então, daqui a 2 semanas, também numa quinta-feira à noite, novamente das 7 às 9, é previsto, então, a gente continuar a reflexão sobre diaconia. Diaconia é a nossa fé em movimento, né? Vamos dizer, a nossa fé em ação. Então, nós tivemos várias dicas, né? A partir do cuidado de Deus, nós também somos chamados a cuidar. E aí, hoje à noite, nós tivemos, então, várias dicas práticas de então, como fazer a visita, né, realizar visitas, ou o que também não fazer numa visita, né, dentro das dicas que a Diácona Vilma nos passou. E então aí tem essa mochila, a mochila diaconal, né, ou mochila de visitação, chamar assim, né, que também, né, tem dicas também bem práticas, bem úteis para a gente. Diácona Vilma, eu vi você se movimentando, então convido para você fazer e conduzir então a oração final nesse momento. Eu tenho ainda um slide só, que o Denise vai passar, que é o grande desafio que fica para a gente, né? Que o outro. A gente tem que também fazer a avaliação. Gente, eu quase que cortei isso, né? Sempre depois de uma visita, a gente precisa fazer a avaliação. A gente tem que ver o tempo que a gente levou a observação, como a pessoa está, como eu me senti e o que eu soube ouvir, se eu assumir um compromisso não, e o que eu posso fazer por aquela pessoa. Eu acho que isso a gente também eu tenho que colocar, né? Mais um outro slide. E nós temos os desafios das pandemias, ok? Vai passando. E a grande reflexão que fica para nós é aquilo que Jesus disse, né? Jesus diz em Mateus 7,12: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Em diferentes contextos, Jesus repetidas vezes diz: pois vá e faça a mesma coisa. Faça acontecer. Estão em nossas mãos diferentes possibilidades para que o verbo continue a se tornar carne nas nossas vivências diárias. Que nas relações que tecemos diariamente, nos sentimos mutuamente cuidados, amados, alimentados de um serviço que permite que cada pessoa possa desenvolver vida digna e sem enganos.
o jeito pedagógico e amável de Jesus possa sempre nos inspirar e orientar. E que Deus nos dê muito amor, sabedoria, paciência e também ânimo, determinação e audácia para trabalhar, para desempenhar os nossos chamados, os nossos dons em diferentes espaços, onde todo o nosso ser e o nosso fazer faça a diferença na vida das pessoas, que juntos possamos preservar no firme propósito de construir um mundo bem melhor e mais amado. E quero encerrar com a oração da noite, a oração de Lutero, a oração da noite. Oremos. Misericordioso Deus, agradecemos-te por nos permitir chegar a ti em oração, como filhos e filhas que se achegam ao seu Pai. A ti levamos tudo que nos preocupa, também as nossas faltas esse dia. Não queiras permitir que por nossa culpa uma criatura tua seja prejudicada. Perdoa-nos a falta de amor. Dá que sejamos melhores testemunhas do teu evangelho. Livra-nos de toda indiferença para com a tua palavra, de toda negligência na oração. Pedimos-te por todos que terminam este dia sem te procurarem oração. Ensina a nós todos a orar. Amém. Amém. Assim queremos nos colocar sob a bênção de Deus. Senhor, abençoe e guarde a cada um de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes conceda a sua paz. Abençoe-vos, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.